Por que nós ficamos doentes? Talvez você esteja doente, talvez você tenha um amigo, um parente, um ente querido que esteja doente, e você veio aqui encontrar essa resposta. Algumas doenças, elas têm causas, muitas vezes, provindas dos nossos hábitos. Se você, por exemplo, consome determinados alimentos em excesso, isso pode te causar um problema de saúde. Às vezes você pode ter sofrido um acidente, ter machucado uma parte do seu corpo, e isso pode ter desencadeado uma doença. Outras doenças têm uma causa muitas vezes genética, uma predisposição. Outras doenças acabam não tendo uma resposta. E é sobre essas que eu quero falar hoje. Às vezes nós não entendemos por que ficamos doentes. Jesus, certa vez estava passando, e você encontra esse trecho em João, capítulo 9, a partir do versículo 1. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestassem nele as obras de Deus. Então, durante sua vida, Jesus encontrou diversas pessoas doentes. E nesse momento, ele encontrou esse cego. E automaticamente os seus discípulos relacionaram a doença dele com algum pecado. E olha, muitas vezes nós cometemos pecado, e esse pecado pode gerar alguma doença, sim, de fato, mas não é sobre isso que Jesus está falando. Se você, por exemplo, comete um crime e leva um tiro da polícia, talvez isso te gere uma doença, mas isso é uma consequência do pecado, mas não é o contexto de Jesus. Os discípulos automaticamente perguntaram: olha, a culpa é do pai ou a culpa é dele? Quem pecou para essa cegueira acontecer? E aí Jesus responde: nem ele, nem seus pais. O propósito dessa doença é para que se manifeste a glória de Deus. As obras de Deus manifestas naquele homem. Então, se você tem uma doença, talvez a primeira resposta que você vai ter é: talvez essa sua doença seja para que as obras de Deus sejam manifestas na sua vida. Eu sei que é difícil, eu sei que não é fácil com todas as dificuldades. Se você tem uma doença mais complicada, é muito difícil você pensar onde está Deus no meio de tudo isso. Mas a resposta de Jesus vale para a sua vida. Seja qual for a sua doença, você pode usá-la para glorificar a Deus. Seja qual for a gravidade da sua doença, você pode utilizá-la para glorificar a Deus. Não sei quanto tempo você está doente, mas a partir de hoje você pode usar isso para a obra de Deus ser manifesta. Esse projeto é uma forma da palavra de Deus ser manifesta ao mundo. Eu não sei quantas pessoas vão assistir o vídeo, mas o meu propósito é mostrar essas respostas na Bíblia. Então, eu quero te convidar, a partir de hoje, a pensar como Deus pode agir na minha vida. Lembra que provavelmente existe alguém com uma doença pior do que a sua. Lembra que talvez com um modelo de fé, com uma palavra amiga, você pode incentivar alguém que esteja numa situação pior do que você. Eu sei que é difícil. Eu sei que, às vezes, a vida, numa doença grave, parece um caos. Eu sei que, às vezes, a gente não consegue encontrar nenhuma esperança. Mas, a partir de hoje, eu quero te convidar a usar a tua doença para que as obras de Deus se manifestem na sua vida. Eu sei que talvez não seja fácil. Eu sei até que talvez para as pessoas ao teu lado seja difícil de entender. Talvez elas te estejam perguntando: olha, o que você fez de errado para você ficar doente?
Eu tenho pessoas na minha família que buscam culpados na minha vida por eu ter câncer. É engraçado, porque eu não me preocupo com isso, eu não perco com isso, mas pessoas à minha volta querem entender o motivo ou o que eu fiz de errado na minha vida para eu ter câncer. O câncer simplesmente apareceu. E desde então, eu tenho usado ele, eu tentado usar ele para glorificar a Deus. E não tem sido fácil, mas eu quero te convidar a fazer a mesma coisa. Você vai perceber que encarar a tua doença vai ser muito mais até fácil e você vai ter muito mais força e ânimo para isso. Então, vem comigo. Deixa Deus se manifestar na sua vida. Eu oro a Deus para que você se recupere, mas eu oro a Deus para que as obras dele sejam manifestas na sua vida. Então, talvez a primeira resposta por que as doenças acontecem na nossa vida. A primeira delas é para que a obra de Deus seja manifesta. Para que a glória de Deus e a grandeza de Deus seja vista apesar da doença. Que Deus te abençoe e eu te vejo no próximo vídeo.